E aí, galerinha, tudo bem? Estamos aqui para a terceira parte da nossa aula sobre a independência dos Estados Unidos. Aproveitem, curtam o meu canal, deem um like lá, aperte o sininho para receber nossas informações, assine o nosso canal. Eu volto daqui a pouco, depois da vinheta. Muito bem, galerinha. Então, nessa terceira parte da nossa aula, o nosso foco vai ser entender as fases da guerra e as consequências após a independência dos Estados Unidos. Então, vamos lá? Rapidinho aqui, olha lá. O que nós vamos destacar como momentos importantes aí da guerra? Então, a guerra pode ser dividida em duas fases bem específicas. A primeira fase da guerra vai de 1775 até 1778. Durante esta fase da guerra, o que nós vamos observar é uma supremacia da Inglaterra. Por que os ingleses são tão superiores na primeira fase da guerra e praticamente liquidam os Estados Unidos? Vamos destacar aqui que essa supremacia acontece por causa do seu exército profissional. Comparado com os Estados Unidos, que basicamente tinha um exército formado por colonos, que eram milícias sem grande técnica e organização, a superioridade inglesa do seu exército profissional poderia ter levado a Inglaterra a uma vitória rápida. Essa vitória rápida só não aconteceu por causa de um personagem importante. Que personagem é esse? George Washington. Tá? Nós vamos destacar três personagens. O George Washington é o primeiro personagem. Tá? Quem é George Washington? George Washington é um ex-general inglês. Então, ele já havia participado de guerras, ele já tinha tido uma experiência dentro do exército e ele estava aposentado. Uma vez aposentado, ele se transformou em um grande proprietário de terra, um latifundiário. Tá? Mas, considerado como herói, desde o período enquanto militar, vai se transformar num grande pai da pátria americana ao liderar o exército americano e depois se tornar o primeiro presidente da história dos Estados Unidos. É interessante destacar que o grande mérito do Washington é manter a resistência, mesmo com um exército infinitamente inferior em termos de armamento, de treinamento, que os ingleses, ele conseguiu montar a resistência para levar os Estados Unidos até a segunda fase da guerra. A segunda fase da guerra é um momento extremamente decisivo para a história americana. E o que a gente vai destacar aqui na segunda fase da guerra? A segunda fase da guerra vai de 1778 até 1783. Nesse exato momento, os Estados Unidos vai conseguir ajuda estrangeira. Já vamos explicar quem foi que conseguiu essa ajuda estrangeira. E a segunda fase da guerra, que é o momento onde os Estados Unidos viram o jogo e ganham a guerra, vai ser um momento de protagonismo não só dos Estados Unidos, mas de três outras potências: a Holanda, a França e a Espanha. Todos eles haviam sido derrotados pela Inglaterra em algum momento passado. A França tinha ali um sentimento de vingança maior, porque havia sido derrotado pela Inglaterra na Guerra dos 7 Anos e obrigado a ceder territórios. Mas tanto a Holanda quanto a Espanha enfrentaram a Inglaterra em outros momentos, tiveram as suas esquadras destruídas. Então, era um momento onde esses países acabaram se unindo à França e ajudando os Estados Unidos a se tornar independente. Então, com a ajuda estrangeira, com essa aliança anti-inglesa, finalmente os Estados Unidos vai conseguir derrotar a Inglaterra e a Inglaterra vai reconhecer essa derrota no Tratado de Paris. Tá? Quem é o grande responsável por essa aliança anti-inglesa? E aqui chegamos ao nosso segundo personagem, Benjamin Franklin, inventor, líder político e o grande diplomata que foi
até a Europa conseguir essa aliança anti-inglesa. Então, notem que os pais da pátria americana, que hoje constam, né, nas cédulas de dólares, todos eles estão envolvidos nesse momento do processo de independência dos Estados Unidos. Muito bem, dando sequência, as consequências, né, da independência dos Estados Unidos são grandes para a história do mundo, né, para a história geral. Os Estados Unidos é o grande exemplo para a América. Tá? Por quê? Porque ele é o primeiro Estado liberal a se transformar numa república federativa e adota um modelo extremamente iluminista, como, por exemplo, a existência do poder tripartido, executivo, legislativo e judiciário. É também o primeiro a adotar um sistema federalista com autonomia para os estados. E também é o primeiro a adotar o sistema presidencialista. Então veja bem, não é? Nós temos aqui uma série de características muito inovadoras no processo de independência dos Estados Unidos. Entretanto, né, essa conquista ela não é estendida a todos nos Estados Unidos. O direito de propriedades e os direitos civis garantidos na Constituição de 1787, a primeira Constituição iluminista da história, não garante direito a todos, mas apenas aos brancos, anglo-saxãos e protestantes. Por isso, essa sigla, WASP, White, Anglo-Saxon and Protestant. Então veja bem, né? Os direitos não são para todos. Ficam de fora dessa nova democracia americana índios, negros, né? Pessoas que não pertenciam a essa classe. E essas ideias e a própria Constituição dos Estados Unidos, ela é, né, um grande exemplo do pensamento do terceiro personagem que nós vamos apresentar. O nome dele, Thomas Jefferson. O Thomas Jefferson, ele é um filósofo, era um hábil político e foi o grande responsável pela escrita da Constituição americana. E também o que a gente observa é que muito, né, da construção do Estado americano inicialmente tem o pensamento do Thomas Jefferson. Tá? Então essa república, essa democracia censitária, o voto era censitário, é bom lembrar disso, tá? Acaba tendo muito espelho desse personagem importante. Finalmente, vamos então, não é, apontar como consequências internacionais, né, no âmbito internacional, a independência dos Estados Unidos foi um duro golpe no desenvolvimento da potência inglesa. Vamos lembrar que a Inglaterra vai ser o país da Revolução Industrial. E a gente pode sim apontar que a independência dos Estados Unidos atrasou um pouco esse processo. Há um impacto sobre a Inglaterra. Também vamos observar a falência da monarquia absoluta francesa. A França acabou adquirindo muitas dívidas no processo de independência dos Estados Unidos, ao investir em exército, houve muitos gastos, e esses gastos vão de certa forma, serem influenciadores da Revolução Francesa. É uma das causas da falência da monarquia francesa. E, finalmente, já acabamos apontando a influência iluminista sobre os movimentos emancipacionistas americanos, porque os Estados Unidos tornam-se o grande exemplo a ser seguido. Meus queridos, minhas queridonas, eu sinceramente espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele ajude vocês nos seus estudos. Não esqueçam de deixar seu like, de se inscrever no canal, de apertar o sininho para receber aí, não é, as nossas informações. E eu gostaria de deixar um abraço carinhoso para todos os meus alunos que tanto me apoiam nos meus projetos e estão sempre por aqui. Logo, logo teremos uma nova videoaula. Fiquem comigo, acompanhem meu canal.